Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava a Marta, a irmã dela, e a Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Esses disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava de cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedirdes. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Obrigado, João. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa, e chamando a Maria à parte, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando por você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela, Maria, se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro, para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Mas alguns disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço por ter me ouvido. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas e deixe ele ir.
Pai, muito obrigado porque nós temos a Tua palavra, que é a revelação do Senhor para nós, ó Pai. É a Tua mensagem para nossas vidas, ó Deus. Nós queremos Te agradecer, ó Pai, e Te pedir que o Senhor ilumine nossas mentes, que o Senhor abra nossos corações, para que possamos receber a Tua mensagem essa manhã, e entender mais de Ti, entender mais da Tua vontade, do Teu propósito em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Provavelmente você nunca ouviu essa mensagem, e que eu me lembro, eu já ouvi essa mensagem talvez dezenas de vezes, mas eu nunca me lembrei, não me lembro, de ter ouvido essa mensagem com essa abordagem. Porque sempre quando a gente ouve, né, geralmente é falado sobre o tirai a pedra, né, que Deus faz aquilo que o homem não pode fazer. No caso, Jesus ressuscitou Lázaro, mas a pedra removida foram os homens, ou seja, nós precisamos tirar as pedras para que Deus possa agir em nossas vidas. Algumas vezes aborda-se o fato de Jesus ter chorado, que é aqui que fala assim, Jesus chorou, é o único texto, né, que na verdade ele suou e chegou a chorar sangue no Getsêmani, mas nitidamente fala que Jesus chorou apenas aqui em João 8,35. Outras vezes se fala da demora proposital, né, de Jesus em ter deixado passar 4 dias, porque o judeu ele tinha uma crença de que após morrer, o espírito ainda estava no corpo até por 3 dias, e depois de 3 dias o espírito ia para Deus. No caso, Jesus deixou passar o 4º dia, para que eles crescem que realmente Jesus havia ressuscitado Lázaro. Então são algumas abordagens que tem desse texto, mas o fato é que a demora de Jesus ela teve um propósito, e todo mundo sabe disso, né? A gente lê esse texto e percebe, não, Jesus teve um propósito em demorar. Ele mesmo fala, né, logo nos primeiros versículos aqui, no versículo 4, ele fala, não, essa doença não vai acabar em morte, é para a glória, né, para glorificar o Filho do Homem e tal. Mas, ok, isso a gente sabe, mas o que será que passou na cabeça de Marta e Maria durante aqueles 4 ou 5 dias, ou 6 dias, né, do momento que falaram com Jesus e que mandaram um recado para Jesus, até o momento que Jesus chegou lá e ressuscitou Lázaro? Pensaram assim, Jesus esqueceu de nós, Jesus não cuida de nós. Mas na verdade Jesus estava cuidando sim, né? Com certeza Jesus estava cuidando, e é isso que nós vamos ver agora. Nos versículos 1 e 2, é uma apresentação aqui das duas, né, digamos assim, dos personagens principais desse texto, né, que fala, havia um homem chamado Lázaro, e ele era de Betânia, e aí a gente já tem uma localização geográfica. Betânia é uma vila, uma pequena cidade, vizinha de Jerusalém, e o texto fala que fica a 15 estádios, ou seja, 3 quilômetros, então é como se fosse daqui na praia, um pouquinho mais ali da praia de Itaparica. Você sai daqui e vai até a praia de Itaparica e anda um pouquinho, 3 quilômetros, é perto. A gente faz hoje essa caminhada aqui, em meia hora, 40 minutos, se for bem devagarzinho. Então, Betânia ficava ao lado ali de Jerusalém. E fala também de Maria, né? Apresenta Maria, que fala que é aquela que derramou o óleo nos pés de Jesus e lavou com seus cabelos. E esse versículo ele traz uma curiosidade que ele gera uma confusão na cabeça das pessoas, principalmente de certas linhas teológicas, porque fala de uma Maria que, na verdade, fala de uma pessoa que também derramou óleo nos pés de Jesus, na casa de um fariseu, e é chamada a mulher pecadora, que derramou
ali o óleo e também enxugou os pés de Jesus, né? Com os seus cabelos. Mas não é essa Maria aqui, porque esse acontecimento aqui que João fala vai acontecer apenas no capítulo 12. Então, Jesus ele teve os pés lavados com perfume 2 vezes, pelo menos no relato bíblico, pela mulher chamada pecadora e por Maria. E uma outra confusão é que acham que essa Maria aqui é aquela mulher que tinha os 7 demônios, mas também não é, porque a Maria dos 7 demônios é a Maria que era uma das discípulas de Jesus, que ela teve os 7 demônios expulsos, juntamente com Joana, com diversas outras mulheres. Fala aqui que Jesus e os seus discípulos estavam na região da Pérea. Mas como que você sabe que Jesus e seus discípulos estavam na região da Pérea? Porque no capítulo 10, aconteceu um problema ali, né? Uma confusão, e Jesus ele fala que ele é o bom pastor, e os judeus, né, ele estava ali na Judéia, e os judeus eles começam a questionar essa atitude de Cristo e acusá-lo de blasfêmia. E aí no final do capítulo fala que ele e os seus discípulos atravessaram ali a região do Jordão, ou seja, eles foram para a Jordânia, que hoje a Jordânia naquela época era chamado de Pérea. Não há uma precisão de a quantos quilômetros Jesus estava da Judéia, porque a Pérea é grande, né? A Jordânia é grande, mas não era um lugar tão longe assim, talvez uns 50, 60 quilômetros, né? Então 2 dias dava para chegar tranquilo. Mas nos versículos de 3 a 6, fala e dá a entender, né, que quando Jesus ficou sabendo da notícia, aparentemente ele não deu muita importância, e ele ficou mais 2 dias ali. Ou seja, apesar de falar assim, Jesus amava, né, no 5, a Marta, a irmã dela e a Lázaro, no entanto no 6 fala, quando ele soube, né, que Lázaro estava doente, ele ficou mais 2 dias onde estava. Ele ficou ali, estava pregando ali naquela região da Jordânia, da Pérea, né? E ele continuou ali, de acordo com o seu propósito. Mais adiante, fala o quê? Então, no versículo 7, já começa. Então Jesus resolve voltar para a Judéia, né? Ele falou, vamos para a Judéia. Mas aí os discípulos falaram assim, mestre, a gente estava lá esses dias e tentaram te apedrejar, porque você falou que era Deus, que era o pastor, o bom pastor e tal, e você quer voltar para lá? Aí Jesus usa uma metáfora, falando justamente do seu ministério, né, do tempo do seu ministério. No versículo 9 ele fala, o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Ou seja, ele estava querendo dizer que durante o período do ministério dele ainda não tinha acabado, ele ainda estava de dia, mas que quando chegasse a noite, seria a morte dele, ele iria morrer. Só que eles não entenderam, né? Ok, ou seja, os discípulos também pensaram, Jesus não está cuidando da gente não, porque se ele está ameaçado de morte, se a gente voltar para a Judéia, ele vai ser morto e nós também. Então a gente já tem Marta e Maria pensando que Jesus não cuidou deles, a gente já tem os discípulos pensando que Jesus não cuidou deles. Mas aí ele explica isso e fala, nosso amigo Lázaro adormeceu e tal. Aí eles pensam que quando ele falou adormeceu, eles estavam falando apenas de sono mesmo. Aí eles falam, não, então se ele adormeceu, beleza, a gente vai chegar lá, ele vai estar melhor, já vai ter sido curado. Aí então ele resolve falar nitidamente, Lázaro morreu, e para o bem de vocês eu não estou lá, né? Eles entenderam que, para que, Jesus quis dizer, para que vocês possam serem edificados. Mas aí Tomé chegou e falou bem assim, bom,
já que Lázaro morreu, então vamos voltar para a Judéia, para a gente morrer junto. Ou seja, ele achou o quê? Que eles iriam voltar para a Judéia, e eles ali seriam presos e seriam mortos todos. E aí fala, né, que Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Aí é um outro texto que confunde muitas vezes quem lê distraído, que acha que Jesus estava em Jerusalém, e era só a 3 quilômetros de Betânia, mas na verdade não, Jesus estava na Jordânia. Então, os discípulos estavam com medo de voltar, mas aí quando Jesus fala dessa questão, né, que Lázaro está morto, vamos voltar, eles falam, então vão, né, Lázaro morreu, vamos voltar para morrer junto com ele. Então Jesus chega ali em Betânia, na entrada da cidade. O texto deixa claro que ele não havia entrado ainda na cidade. Jesus chega em Betânia e Marta já chega confrontando Jesus e fala, Senhor, se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí a gente calcula o tempo, né? Por isso que eu falei, entre 4 a 6 dias, porque Jesus ficou sabendo, 2 dias depois resolve vir. A gente não sabe que do dia, da hora que ele ficou sabendo, quanto tempo mais Lázaro viveu. Então, digamos que ele tenha vivido mais um dia, morreu, aí vamos botar aí 2 a 3 dias de viagem. Então 4 dias até o dia que Jesus ficou sabendo, até o dia que Lázaro morreu, e Jesus chegou a Betânia. E aí Jesus falou, não, mas o seu irmão irá ressuscitar, Lázaro vai reviver. Aí ela falou, eu creio que ele vai reviver na ressurreição do último dia, creio que o Senhor é o Cristo e tal, e ele vai reviver na ressurreição do último dia. Marta era uma pessoa muito religiosa, tinha uma fé muito grande, ela era muito devota, muito dedicada, e ela já tinha ali convicção de que Cristo era realmente o Filho do Deus vivo, e que Ele tinha poder, e que crendo nele, Lázaro iria ressuscitar nos últimos dias, no último dia, né? No dia do Senhor, no dia da ressurreição, na segunda vinda de Cristo. Então, ela volta para casa, e aí vem Maria. No que vem Maria, os judeus que tinham saído de Jerusalém para irem consolá-la, né, por isso que fala que Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, os judeus vieram com ela achando que ela ia chorar, e foram chorando junto. E a gente tem um conhecimento também de uma cultura que existia naquele povo, que era das carpideiras, né, aquelas mulheres que eram contratadas para chorar junto no velório, para poder deixar o tom mais dramático. E aí foi aquele monte de gente chorando atrás. E aí Maria vai e encontra Jesus, isso está dos versículos 28 a 34. E Maria confronta Jesus também, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Então a gente tem os discípulos pensando que Jesus não estava cuidando deles, a gente tem Marta pensando que Jesus não cuidou dela, e a gente tem Maria pensando que Jesus não cuidou dela. E tinha aquele monte de judeus chorando, e aí eles também pensaram que Jesus não estava cuidando daquela família, e aquilo ali deixou muito irritado Jesus. Fala aqui dos versículos 28 até o 34, né, mais precisamente, no 33 fala que ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou. Aí eles falaram, vem e vê. E aí quando chegou lá, Jesus chorou. O versículo 35. E aí vem uma pergunta, presta atenção, por que Jesus chorou, se ele sabia que ele iria reviver o amigo dele? Por quê? Existem várias respostas para essa pergunta, várias possibilidades.
Jesus pode ter chorado por causa da incredulidade do povo. Jesus pode ter chorado porque ele teve empatia pelo sofrimento de Maria. Jesus pode ter chorado não apenas pela incredulidade do povo, mas pela hipocrisia daquele povo que há pouco tempo tinha ameaçado ele de morte. Jesus pode ter chorado também pela perda do amigo, né? Jesus amava Lázaro, era um grande amigo dele. Betânia, por ser uma cidade próxima de Jerusalém, era um ponto de passagem de Jesus ali para diversos lugares que ele convivia muito com aquela família. E a crença popular, e aí eu não falo da Bíblia, mas a crença popular diz que Jesus conhecia Lázaro desde criança. O que eu não sei se procede muito, porque Jesus ele nasceu lá na Samaria, lá em Nazaré, lá em cima, né? Aí depois eles foram para o Egito, ficaram lá um tempo, enfim. Talvez nas idas a Jerusalém eles tenham se conhecido, mas não há uma certeza disso. Mas o fato é que existe um momento de chorar, ainda que o milagre vai chegar 7 versículos depois. E é por isso que Jesus chorou. Porque Jesus, ele ali, como ser humano, e sendo 100% homem, 100% Deus, mas ele deixou uma lição para nós que não é proibido chorar. Ninguém aqui é homem de ferro, ninguém aqui é Superman para resistir às pancadas que a vida nos dá. E que mesmo tendo certeza que Jesus cuida de você, não é errado você chorar. O pecado é você duvidar que Jesus cuida de você. Porque Ele mesmo fala, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus chorou. E aí, ele ficou nervoso com aquela situação também. E falou, onde ele está? Está aqui. E quando ele chora, alguns falam assim, nossa, olha, verdadeiramente eles eram muito amigos, ele amava muito Lázaro, olha como ele está triste pela morte do amigo. E outros falam assim, que isso? Se ele gostasse mesmo do Lázaro, ele tinha vindo, não tinha deixado Lázaro morrer. Outros provavelmente devem ter falado, está vendo aí, esse cara aí não tem poder nenhum não. Senão ele tinha ressuscitado o amigo dele. Ele não veio porque ele curou os olhos do cego, mas ele não tem poder para ressuscitar ninguém. E houve aquele burburinho ali, e Jesus ficou muito incomodado. E aquele momento ali, os sentimentos de Jesus são questionados, né? No 37 fala, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? E aí mais uma vez, ele comovido, ele chega e fala, né, a célebre frase, tirai a pedra. E aí é a lição, né, que Jesus, ele faz aquilo que nós não podemos fazer, então nós precisamos fazer a nossa parte. Jesus cuida de você, mas você precisa tirar as pedras da sua vida aí que atrapalhem, né? Talvez se você tivesse essas pedras, você não teria tantas dificuldades se você não tivesse essas pedras. E aí você não teria tanta necessidade de ficar clamando toda hora socorro, porque você estaria andando num caminho pavimentado ao lado de Cristo. E aí Marta fala, mas Senhor, já tem 4 dias, já cheira mal. Aí Jesus fala, mas eu não falei que eu iria fazer? Que eu iria ressuscitar? E ela então, né, tinha entendido que ele iria ressuscitar apenas na segunda vinda de Cristo. Então Jesus faz uma oração linda. E Jesus sendo Deus, ele deixa mais um exemplo aqui do relacionamento
que deve ter entre quem ora e o Pai. E ele mesmo sendo Deus, ele falou: Pai, eu quero te agradecer porque eu sabia que o Senhor iria me ouvir. Ou seja, ele já tinha certeza que Lázaro ali dentro já estava vivo, estava ressuscitado. Falou: mas era necessário que isso tudo acontecesse para que esse povo pudesse entender. E aí Lázaro vem para fora, e Lázaro, depois que eles tiraram a pedra, Lázaro vem para fora, Lázaro sai dali mumificado, deve ter saído dando pulinhos, e é uma cena até curiosa, a pessoa sair dali de dentro todo amarrado, a cabeça enfaixada, aí certamente os amigos, a família chegou ali e ajudou e tal. E a conclusão que a gente tira desse texto, as conclusões que a gente pode tirar dessa passagem, tão rica. Em primeiro lugar, que muitas vezes nós pensamos que Jesus não está cuidando de nós. Às vezes a gente está passando por uma doença, às vezes a gente está passando por uma dificuldade financeira, a gente está passando por um problema no trabalho, às vezes está passando por um problema no casamento, algum problema de relacionamento com a família, com o pai, com a mãe, com o filho, com o irmão. Às vezes passamos por problemas na igreja, às vezes passamos por problemas nos estudos, e aí a gente acha que Jesus não está cuidando de nós. Marta e Maria, mesmo conhecendo a essência de Jesus, Jesus se relacionava, era uma família que ele estava sempre ali na casa deles. Tem uma passagem que fala, que Jesus estava lá, e aí Maria sempre aos pés dele, e Marta correndo para fazer o almoço, e para receber, para arrumar a casa. Mesmo elas conhecendo a essência, mesmo tendo relacionamento, elas duvidaram da ação de Deus. Duvidaram da ação de Deus. Porém, a gente precisa entender, irmãos, e olha que curioso, eu ouvi essa palavra ontem, e eu falei com a pessoa que falou: vou usar na minha mensagem de amanhã, pastor Rafael Abdala, meu grande amigo, e ele, num vídeo, ele falou bem assim: a ação de Deus, ela pode ser por ato ou por processo. O ato é quando acontece imediatamente. O ato é quando você está precisando de um milagre, Deus vai lá e puf, e faz. É o ato. E aí é muito mais fácil, porque gera toda uma alegoria em volta, e gera ali toda uma comoção, e as pessoas glorificam o nome dele. É o ato. Jesus curou, a filha daquele oficial do rei. Fala lá em João 4, dos versículos 43 a 54. Foi por ato. Jesus estava lá pregando, aí o oficial chegou, falou: Senhor, o meu filho está doente em casa, ele vai morrer. Jesus nem foi lá, Jesus falou: pode ir que está curado. E aí quando ele chegou em casa, o pessoal, os empregados, os familiares chegaram e falaram assim: está curado. Que horas que foi curado? Foi ontem, tal hora. Aí ele falou: olha, esse horário foi o horário que Jesus falou. Ou seja, Jesus curou por ato. Mas a ressurreição de Lázaro foi o quê? Por processo. Porque a gente tem que entender que a obra de Deus é realizada, a ação de Deus pode ser por um ato ou por um processo. Jesus entendeu que era necessário para fortalecer o espírito dos discípulos, porque eles tinham certeza que se eles chegassem até a Judéia, eles seriam mortos todos, para fortalecer a fé de Marta e Maria, e inclusive de Lázaro, óbvio, porque ele reviveu e teve aí mais, e
também não é bíblico, né? Mas a crença popular aí diz que ele viveu mais uns 30 anos e virou um pastor de uma região lá da Grécia, agora me falhou a memória, lembra, Salmo? Daquela região ali da Ásia Menor até a Grécia. Isso também é crença, né, popular, não está na Bíblia. Mas era necessário também Jesus ser glorificado por aqueles judeus incrédulos. E no final desse texto fala que muitos ali acreditaram, porém outros não acreditaram. Obviamente, sempre vai ter, né, os rebeldes. Porém outros não acreditaram. Mas muitos ali creram, se converteram. Agora você pensa comigo na linha do tempo. Se quando Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, ele tivesse vindo imediatamente, ou então tivesse curado à distância, e Lázaro não tivesse morrido, aquele monte de gente que veio de Jerusalém até Betânia não estaria lá, e não seriam alcançados pela mensagem de Cristo, e não veriam aquele milagre acontecer. É aí que está a graça do processo. O processo, ele acontece para que o nome de Cristo seja glorificado. E foi exatamente o que Jesus falou, no versículo 4, para que a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado por intermédio dela. O processo, ele é muito nítido para Deus, porque Deus, ele que cria o processo. Porém a gente não consegue enxergar além, e a gente acaba achando que foi abandonado, que Jesus não cuida de nós. É como se você pegasse um mapa, Deus está olhando de cima, eu estou aqui, no meio aqui do bairro, na região de Vila Velha, e se é uma região que eu não conheço, eu vou ficar perdido. Como que eu faço para chegar na praia? E aí a gente tem que sair perguntando, tem que ir tateando a rua para poder chegar até a praia. Mas Deus, ele olha de cima, então ele está vendo eu aqui e também está vendo a praia. Ele está vendo o começo, o meio e o fim. Ele está vendo a situação e está vendo o desfecho. Mas nós estamos presos à situação. Essa é a questão. A gente muitas vezes não consegue enxergar, e na maioria das vezes, o processo. E aí é por isso que às vezes a gente acha que Jesus não está cuidando de nós, porque a gente está no meio do processo. Às vezes a gente está como os discípulos, lá no barco, né? E o mar está chacoalhando para um lado e para o outro, e Jesus está ali descansando, e eles, gente, nós vamos morrer. E esquecemos que Jesus está no barco, e se Jesus está no barco, nada de mal vai acontecer. Se Jesus está no barco da sua vida, nada de mal vai acontecer, mesmo que haja dificuldades no processo, no percurso, no caminho. Mas a conclusão é que Jesus cuida de nós. A gente quer inverter o papel muitas vezes, a gente está passando pela trilha, pelo caminho, pela dificuldade, e quer determinar, Senhor, resolve isso para mim amanhã, Senhor, resolve isso para mim hoje, Senhor, você vai me abandonar, não vai deixar que eu seja cuidado, Senhor, você vai permitir que eu passe por isso. Muitas vezes as nossas lutas, nossas dificuldades, elas acontecem para que o nome de Deus seja glorificado, para que Jesus seja glorificado através das nossas vidas, tanto em relação a nós mesmos, que estamos passando por aquela questão, quanto quem vê de fora, e olha para a gente e fala, realmente Jesus cuida daquele camarada ali,
eu quero esse Jesus também. Porque por mais que ele passe por dificuldades, ele está sempre com um sorriso no rosto, ele está sempre com a certeza de que dias melhores virão. Essa é a graça do processo. O fato é que Jesus cuida de nós em tempo integral. Jesus cuida de você em tempo integral, mesmo quando parece que não. É aquela história, né, que a gente ouve desde pequeno nas igrejas dos pastores antigamente. Hoje em dia já não vê mais, né? Então eu vou reviver essa história. De que estava um homem e ele caminhava, a vida dele era caminhar na praia. E ele sempre via, olhava para trás e via 4 pegadas, as 2 dele e as 2 de Jesus. E ele sempre, obrigado Jesus, porque eu estou na minha jornada aqui por essa praia, vou andar muitos quilômetros, o Senhor está comigo. Mas aí vinha vendavais, e vinha tempestades, e vinha dificuldades, e vinha várias atribulações, e ele olhava para trás e só via 2 pegadas. Aí ele questionou, né, Senhor, por que todas... Aí ele morreu, foi para o céu, aí chegou lá e falou, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor acompanhou a minha vida a maior parte do tempo, mas eu lembro que quando vinham as dificuldades, quando vinham as provações, as tribulações, eu olhava para trás e só via 2 marcas de pegadas. Ele falou, sim, é porque... Aí Jesus fala, né, sim, é porque eu estava te carregando no colo. Isso é muito vivo, isso é muito atual, é muito real. Jesus carrega você no colo. Jesus cuida de você. Experimenta lembrar desses momentos lá atrás, que pareciam que Jesus não estava ao seu lado. Pensa em algum momento, nesse momento aqui Jesus não estava no meu lado não. E aí se você começar a refletir naquela situação, você vai perceber que se Jesus não estivesse do seu lado, algo de pior poderia acontecer. Se Jesus não estivesse do seu lado, você não teria saído daquela situação, você não estaria nem aqui ouvindo essa mensagem. Pensa no desfecho da situação, porque é muito difícil, irmãos, e eu faço esse exercício muitas vezes, olhando para a minha vida, e lembrando, caramba, naquele ano foi um ano tão difícil para mim, eu passei por essa dificuldade, e tive esse problema, e foi tão difícil. Aí eu vejo, olhando da ótica do Abner, que estava naquela situação, era muito difícil. Só que eu agora, olhando para trás, aí eu percebo, caramba, aquilo ali era tudo propósito de Deus, para que hoje eu tivesse essa habilidade, para que depois, logo em seguida, acontecesse tal coisa, e o nome de Jesus fosse glorificado. Faça esse exercício, irmãos. Vocês vão ver que vai ser algo surpreendente na vida de vocês. Eu tenho um exemplo assim nítido, que eu gosto de usar muito. No dia, mais ou menos, no início de março, mais ou menos dia 10 de março de 2015, eu trabalhava numa empresa, eu era o cargo máximo que eu podia estar naquela empresa. Se eu subisse mais, seria para substituir o diretor, o dono, né? Para ele cuidar de outros projetos, e esse era meu objetivo, né? E um dia me chamam e falam assim, Abner, teremos que fechar a empresa, porque aconteceu isso, isso e isso, a situação mundial, a alta do dólar, e essa questão, não é vontade nossa, não é culpa sua, não é nada, não é culpa de ninguém aqui, aconteceu, teremos que fechar a empresa. Eles tinham outras empresas, hoje a empresa que eles se dedicaram, que começaram naquela época, hoje está muito bem, com expressão mundial, mas para mim foi muito difícil aquele dia. Gente, o que eu vou fazer? 2 filhos eu tinha na época, minha esposa, toda uma questão envolvida ali, de trabalho, o que eu vou fazer?
E aquele dia, aquele mês, né, que aí um mês depois, aí no dia 10 de abril de 2015, eu me desliguei da empresa. E aí eu resolvi, não dá para arrumar emprego, está difícil a crise. Eu vou trabalhar por minha conta, vou montar, né, eu já tinha um CNPJ, um MEI, né, falei, vou trabalhar com o meu MEI mesmo. E foi um ano muito difícil. E no outro ano foi um ano muito difícil também, mas assim, de altos e baixos, e o tempo foi passando. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo como Jesus foi maravilhoso em ter me proporcionado perder aquele emprego. Como Jesus foi maravilhoso. Apesar de que a galerinha reclama, né, que eu trabalho muito, mesmo dentro de casa, mas eu vi o Vicente dar os primeiros passos, coisa que eu não tinha conseguido com os outros dois. Levá-los no pediatra de manhã, nunca perdi uma consulta. Viajar, coisa que a gente nunca tinha feito, passear. Ou seja, a gente olha para a situação e não enxerga o processo. Então eu quero fazer um desafio para você nessa manhã. Conte as bênçãos na sua vida. Faça uma lista, né? Faça um apanhado, um levantamento das situações que você considerou mais difíceis na sua vida. E depois veja o desfecho. Avalie o que aconteceu no final. Com certeza você verá que Jesus cuidou e tem cuidado de você.